Olá, nós estamos de volta hoje com o testemunho da Tatiana Paula, contando para vocês um pouquinho, bem pouquinho, gente, daquilo que Deus fez na vida dela, do muito que Deus fez. Tatiana, você falou que aí vocês fizeram os exames, né? E o que que deu? Qual foi o resultado desse exame? Que eu era estéril. Nossa, isso para uma mulher deve ser assim a pior notícia, Loucura, né? Que eu estava com o ministério recém desfeito, né? E já tinha um ano já que tinha, assim... E aí você perde o pique, né? Porque quando você tem um ministério atuante, todo domingo, todo sábado você tem o que fazer. Desfez o ministério, não tinha mais o que fazer, né? Sim. E aí vem logo uma outra perda, uma notícia dessa. Você não pode ter filhos. Aí eu falei, não. Isso aqui em Sete Lagoas, né, gente? Beleza, não posso ter filhos. Tá, bacana. Fui para Belo Horizonte. Aí fui lá para Belo Horizonte e aí começa. Porque é tudo muito lento, sabe, Carol? Essa coisa de fertilização, de exame, é tudo muito lento. Aí eu fui a Belo Horizonte, ó, nós vamos fazer os exames que fica pronto daqui 45 dias o resultado. Então, aí eu passei um ano fazendo exame e entendendo por que eu não podia ter filhos. E aí foi constatado que os meus ovários são terríveis, eles não ovulariam nunca. Um tem 12 centímetros, sendo que o normal é 4, e o outro tem 8 centímetros. O de 12 não ia ovular nunca mesmo. E o outro teria, de acordo com o médico, o último médico me deu 1% de chance e falou que funcionaria. Isso por método natural, claro. Aí um deles, eu tive o diagnóstico de 2 renomados médicos da cidade, que eu não poderia ter filhos mesmo, e outros 2 em Belo Horizonte, lá do plano que a gente tinha. E aí ele pegou, 1% o que você precisa fazer? Imediato perder 30 quilos. Questão número 1. Isso, Carol, para gordo não é fácil. Você não entende o que é isso, não. Mas não é nada fácil. Falei, segunda coisa. Não, você vai gastar uns 20 mil, assim, de imediato. 20 mil reais E aí, com 20 mil eu vou engravidar? Não, eu não te dou nenhuma expectativa. Nós vamos tentar. Isso era para você ter 1%. Eu falei, isso para 1% ele é? Eu falei, compensa não, né, gente? Ué. Primeiro que eu não tinha 20 mil disponível, porque se eu jogar 20 mil fora, eu não teria esse dinheiro. E outra coisa, nós temos que lembrar que eu estava no início de casamento. Sim. Eu tinha o quê? Pouco mais de 2 anos de casada. Então, a gente casa e vem uma série de dívidas, né, junto, vem uma série de adaptações. Então, falei, nem que a gente quisesse, e não teria como. Se ele me desse mais porcentagem, a gente ia na família, né? Vai no tio, vai no vô, vai no sei onde, juntava, mas nem isso. Ele não deu nenhum tipo de expectativa. E como é que você ficou, a Tatiana? Porque uma coisa não, tá, mas e lá dentro? O que você sentiu? Eu sempre fui uma mulher muito forte. Eu fui criada por uma mãe que me deu essa bagagem, e meu pai também. Então, no primeiro momento, eu fiquei assim, não, beleza, vai dar certo. Né? E eu, música, e trabalhando com isso, eu fui na Aline Barros, né? O meu Deus é um Deus do impossível. Então beleza, faz da estéril mãe de filhos. Ótimo, vai dar certinho. O louvor é lindo. Né? Lindo, vai dar certinho. Eu ouvia isso e com fé, ficava no meu quarto. Senhor, os médicos falaram que não, mas o Senhor é Deus e tal. Aí passou 1 ano, passou 2, passou 3. Aí quando a promessa se cumprir... Né? Já muda a música, né? Todos saberão que existe um Deus, né? Aí quando a promessa se cumprir, porque já, né? Aí passou 4, passou 5, aí no 5º ano eu dei uma baqueada. Uau. Mas Deus é muito bom comigo, sabe? Porque nesse meio tempo, porque eu sou de uma família de pastores. O meu irmão é o pastor Thales, minha cunhada a pastora Bruna, vem até muito aqui. Sim. E o meu outro cunhado é minha irmã, a pastora Thaís e o pastor Humberto. Que inclusive eu estou em Mangue hoje, que é o pastor Humberto e a pastora Thaís, minha irmã. Então, nesse meio tempo, eu nunca fiquei jogada, isolada, sabe? Eu tinha um ministério, eu era líder do Ministério das Igrejas de Louvor. Você não tinha o Ministério Adorar. Mas eu tinha o Ministério Pessoal Tatiana e Arno. Então, a gente liderava o louvor da igreja. Eu sempre estou ou na igreja do meu irmão Thales ou na igreja do meu cunhado Humberto. Porque depende do que Deus quer para cada momento das nossas vidas, né? Então, Thales e Bruna e Humberto e Thaís sempre tiveram essa consciência comigo
sabe, eles não me cobravam, não falavam nada e tal, e eu fui vendo um por um engravidar. Então, no 5º ano de que eu não podia, Thaís engravidou, minha irmã, do meu primeiro sobrinho, Gabriel. Do 5º ano que eu soube que eu não podia. Gabriel hoje tem 5 anos e eu tenho 13 anos de casada. Então, já tinha passado aqueles 2 anos de espera e mais os outros quase 2. E aí, quando Thaís engravida, eu tinha 2 opções. Ou eu revoltava, que é a menina que eu peguei no colo, que eu sou irmã mais velha. Eu sempre fui irmã mais velha de verdade. Eu sempre carreguei meus irmãos no colo. Eu sempre ensinei. Minha mãe me ensinou assim. Se tinha um bife, a gente partia. Se eu fosse na rua e ganhasse bala, eu tinha que ganhar 3. Uma para mim e outra para os 2. Se não, se eu ganhasse uma, era um pedacinho para cada um. Minha mãe nos ensinou assim. Então eu peguei aquela menina no colo, ela agora vai ter um filho e eu não fui mãe para poder ajudá-la nesse momento. Como é que eu vou saber ajudar sendo que eu não fui mãe? O que eu vou falar para ela? Então eu tinha 2 opções. Eu revoltava mesmo e não quero mais saber de filho, não vou querer esse menino e tal. Ou eu tinha que ser crente, né, gente? Que é isso, para isso que vivemos. E eu falei assim, eu vou amar essa criança. Essa criança, então, vai ser minha, vai ser meu filho do coração. E eu vou dar tudo que Thaís precisa. Eu levei Thaís na feira do bebê. E, nossa, eu curti muito a gravidez dela. E enxoval. E, nossa, eu fiz o enxoval dela quase todo. E ela, Thaís, os meus irmãos sempre foram muito, a gente sempre foi muito apegada. E ela, Tati, que você comprar tá bom. E tal. E aí eu tive isso. Eu peguei a causa das grávidas e das crianças. Aí que eu ministrava mais ainda. Eu falava do Deus do impossível e tal, falava. Quando o Gabriel veio. Mas um pouquinho antes de Gabriel, eu tinha tipo, não vou ter filho não então eu vou ficar triste. E seu marido nisso tudo? Qual que era a posição do Arno diante disso? De não terem filhos, de você falar, não vamos ter mais, não quero mais e tal. Qual que era a posição dele? Eu não sei se é porque a história do Arno é uma história muito dele, com Deus, né? Arno fez, nossa, Arno é um homem que um dia, se esse programa puder vir homens, pode sim, aqui. Já vou marcar de uma vez. Arno é um homem que você não tem noção. Arno fez tudo que você pode imaginar nessa vida na cidade de São Paulo. Ele só não matou a pessoa, mas atirar ele atirou. Então, como a história do Arno foi uma história muito peculiar, Arno quando converte mesmo. Arno é um homem muito de Deus. E aí, ele nunca me deixou desistir, porque Arno, quando a gente teve o diagnóstico que a gente não podia ter filhos, Deus falou com ele naquele ano que ele ia ter filhos e, na verdade, ia nascer uma menina. E até o nome a gente já tinha escolhido, porque, né, foi recente, e aí a gente já tinha escolhido, Beatriz, o nome dela. Eu tenho isso tudo escrito, a gente tem diários espirituais. É uma coisa que eu falo com você, é ali que eu falo? Isso. Tenha diários espirituais. Anote o que Deus te falou, é muito importante. Anota. Ainda que fica lá, anota. Anos, não né? tem problema, anota. E aí eu anotei o sonho que ele teve, a visão que ele teve noturna. Ele nem teve um sonho, foi uma visão noturna mesmo. Falou, amor, eu senti até o cheiro dela. E eu anotei tudo e ficou lá. E aí deu 5 anos, eu falei com ele, e aí? E aí nada. Deus falou que nós vamos ter. Eu, então tá. Então a posição do Arno foi sempre essa. Ele me dava presente do Dia das Mães, todo Dia das Mães. Uau. Todo Dia das Mães eu chorava com o Arno, de como é que isso pode ser lindo nesse nível de me dar um presente e eu não vou ter filho para dar para esse cara, sabe? Ficou uma coisa muito assim. E eu chorava de constrangimento, eu chorava de alegria, eu chorava... Mas todo Dia das Mães ele me dava um presente. Todo Dia das Mães. Meu Deus. E foi assim. E é uma fé ativa mesmo, né? E ele, Arno, na minha vida, ele foi a pessoa que, falo de novo, tenha na sua vida pessoas que não te deixam desistir. Ele não te deixou desistir? Não. Tenha na sua vida pessoas que te façam bem, que te façam dessa forma. Porque às vezes nós somos cristãos, entendemos judeus e tal, mas somos rodeados de pessoas assim, não, vai dar errado. Ih, minha prima, aconteceu com ela, viu? Minha prima morreu. É assim. Às vezes você está com uma dorzinha do lado, não te conto, menino, um vizinho meu teve essa dor, em 10 dias ele estava morto. Isso acontece conosco. Sim, até no meio cristão é complicado. Então, tenha na sua vida essa pessoa. Eu tive a sorte de ser o meu marido, que ele é o meu marido, meu companheiro, meu confidente, meu amante, é tudo numa pessoa só. Mas talvez não é o seu marido, é o seu pastor, é sua mãe, é seu primo,
é seu colega. Não interessa quem seja essa pessoa, mas tem essa pessoa. Então, Arno foi esse papel que ele fez na minha vida desde sempre. E quando que essa história começou a mudar, Tatiana? No sentido de eu... De qual sentido? Sim, no sentido assim de quando o milagre aconteceu? Quando você já tinha desistido? Ou quando... O que aconteceu que veio o milagre? Como que foi? Teve alguma coisa assim que aconteceu? Você falou, não, agora eu desisto, o Senhor está nas suas mãos, Sim. ou o Arno fez alguma coisa? Eu sempre fiz assim. A partir do momento que Gabriel veio, Tatiana ficou muito completa. Tatiana, mulher. Eu exerci mesmo a maternidade com o Gabriel. Aí depois veio o Igor, minha irmã teve outro neném, e aí veio o João Daniel, filho do meu irmão Thales, então estava tudo, era muito menino. Estava legal aquele negócio para mim. Eu sempre fui a tia Tati e tal. Mas o Arno tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma promessa. E é engraçado que na cabeça do Arno, a promessa de Deus, nesse caso do filho, a descendência, ela é para o homem, né? Sim. É o homem que fecunda a terra, né? É o homem que a semente é dele. Então ele foi chorar com Deus ano passado. No Dia dos Pais do ano passado, a gente sempre costuma passar o Dia dos Pais com meu pai é separado da minha mãe, mora em Belo Horizonte, então os filhos vão para lá. E ano passado os meninos tiveram algum problema e tal, meus irmãos, eles não conseguiram ir no próprio Dia dos Pais mesmo, eles foram numa outra data. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu sei que eu me vi sozinha com meu pai numa festa, onde a gente vai ver as pessoas há 20 anos, as mesmas pessoas, e todos eles estavam com filhos. Todos. Amigos do meu pai e amigos, né, que acabam sendo nossos amigos e tal. E gente da nossa idade, que a gente viu criança e já casou, e já teve filho. E aí o Arnon, ano passado, ele chorou com Deus. Nesse dia, despertou alguma coisa dentro dele, que ele também não sabe explicar. Mas gerou uma comoção, uma revolta santa. Eu não sei o que aconteceu, que no domingo, ele passou o domingo muito mal nessa festa. E nós somos músicos, então todo mundo toca aí e tal, né? E ele não quis nada, ele não quis mexer, ele não quis tocar, ele não quis fazer nada. E eu vi aquilo, ele veio calado de Belo Horizonte. E na segunda-feira ele fechou a nossa escola, desmarcou todo mundo e ele foi chorar com Deus. De 8 da manhã às 8 da noite, o Arno ficou dentro da escola, trancado, chorando com Deus. Diz ele que ele não estava chorando cobrando. Ele estava assim, pai, que o senhor vai cumprir, eu sei. Mas eu já estou com mais de 40 anos. Minha esposa já fez 39. Aliás, eu estava no ano que eu ia fazer 39, isso foi em agosto, eu ia fazer 39 em novembro. Nós estamos ficando velhos, pai. Como é que nós vamos fazer para criar uma criança com mais idade? Então, cadê? Eu agora entendo que eu preciso saber do Senhor. Foi o Senhor que falou comigo? Porque se foi, agora eu preciso disso se resolvendo. E foi isso que aconteceu. Ele chorou, eu vi aquilo tudo, e ele muito chorando, muito comovido, e eu estava meio assustada, porque, né? Para mim, gente, já estava resolvido, eu não ia ser filho, não ia ter filho, eu ia ser tia. Estava bom para mim, né? Pelo menos eu achava que estava. Uhum. A gente sempre acha. Então, ele chorou muito, eu fiquei muito assustada, mas ele fez isso. Ele fez isso aí. E aí a gente, às vezes, não entende isso, né? A gente quer resultados diferentes com as mesmas atitudes, né? Verdade. Então, Arno, ele teve que mexer com o céu. E a forma dele mexer com o céu foi essa, que aconteceu com ele. Então, às vezes, tem alguma coisa agarrada na sua vida, mexe com o céu. Cutuca Deus lá. Uhul. Ele mesmo fala, né? Faça-me lembrar das minhas promessas, né? Deus não esquece. Cada um vai ter seu jeito de Deus fazer não esquece isso, das né? promessas dele. Mas por que ele te fala, faça-me lembrar? É para ativar em você a questão. Deus é Deus, vai continuar sendo Deus e não vai mudar a posição dele. Nós que mudamos as nossas posições. Então ele fez o Arno realmente mudar a posição. O Arno, na hora que viu que tanto de gente, todo mundo amigo nosso de infância, todo mundo com os meninos, e que tanto de menino na festa do Dia dos Pais, ele Quase falou, que estava uma festa do Dia das Crianças, né? Quase. Aí ele mexeu com o céu dessa forma. Meu Deus. Tatiana, a gente vai fazer mais um intervalo. E aí a gente volta agora, gente, para contar para vocês o final dessa história. Depois que o Arno mexeu com o céu, o que aconteceu? A gente volta rapidinho.